Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal da plataforma Moretti. No canal hoje serão apresentados assuntos referentes à engenharia agrícola. Meu nome é Victor Stanisłaski, estou no 10º período de agronomia da UFPR e hoje trago para vocês este vídeo referente ao conjunto de um mini gerador elétrico e hidroturbina Pelton, onde serão abordados assuntos técnicos desses temas. A mini e a microgeração de energia, criada em 2012 pela ANEEL, é um processo que permite que os consumidores gerem a própria energia através dos geradores de pequeno porte, movido por fontes de energia renováveis. A principal diferença entre elas é a potência do gerador. No caso da microgeração, a potência deve ser igual ou inferior a 75 kW. Essa categoria abrange a grande parte dos consumidores residenciais, produtores rurais e comércio de pequeno e médio porte. Já na mini geração, trabalha com potências superiores a 75 kW, podendo chegar a 3 MW para fontes hídricas ou 5 MW para as demais fontes renováveis. Esse tipo de gerador consegue atender grandes empresas, fábricas e até indústrias menores. Ao instalar mini ou microgeradores, o consumidor passará a produzir a sua própria energia, que será ligada a um sistema elétrico da distribuidora. A concessionária utiliza essa energia e depois compensa no valor do consumo total da propriedade, ou seja, é como se depois você recebesse um desconto na conta de energia. No caso dos mini e microgeradores, as fontes renováveis permitidas são a hidrelétrica, a solar, a eólica e a biomassa. Dentre todas essas possibilidades, a mais utilizada é a energia solar. Algum dos motivos de ser a favorita é que, além de possibilitar a geração de energia elétrica, ela pode servir para o aquecimento da água, ou como em piscinas, por exemplo. Outros fatores, ou pouco espaço entre as placas, ocupam e a valorização que elas dão ao imóvel, a duração da vida útil e a baixa necessidade da manutenção são as que fazem ser escolhidas. Como a economia é a primeira vantagem esperada pelo consumidor, já antecedemos que os geradores podem sim trazer uma redução de até 95% da conta de luz. Mas por que 95% e não 100%? Porque existe uma taxa chamada custo de disponibilidade, isto é, o que você paga às distribuidoras por utilizar a infraestrutura da rede de transmissão elétrica. O preço dessa taxa mínima varia conforme o tipo de conexão, sendo ele monofásico, bifásico e trifásico, e o seu grupo tarifário, sendo do grupo A ou grupo B, que o consumidor está inserido. Porém, os benefícios dessa atividade vão muito além da economia, atingindo não somente os consumidores, mas o sistema elétrico nacional do país como um todo. A seguir, a gente consegue ver aí algumas das principais vantagens, que seria os incentivos do governo, a eficiência do sistema, a sustentabilidade do sistema e a simplicidade de trabalho do sistema. Sobre a hidroturbina Pelton, a gente pode aí descrever um pouco que ela é uma turbina de impulso hidráulico, usada em usinas hidrelétricas com grande altura vertical. Ela foi inventada por Lester Alan Pelton na década de 1870 e significativamente melhorado por outros inventores após o final do século XIX. A turbina Pelton é mais um desenvolvimento da roda de água tradicional. O objetivo dessa turbina é a transformação da energia hidráulica do impulso de um ou mais jatos de água em altíssima velocidade em energia mecânica. A turbina Pelton é geralmente instalada em uma usina hidrelétrica e conectada a um tubo de pressão de uma barragem de grande altura. Uma turbina Pelton é 92% eficiente no aproveitamento de energia hidráulica.
A água entra em um ou mais bicos, causando uma aceleração violenta no fluxo de água. Nesse momento, o jato de água atinge várias lâminas em forma de tigela, fazendo com que a turbina e o eixo girem. O eixo da turbina é conectado a um gerador que produz energia elétrica. Em tipos anteriores de turbina, a água ainda tinha uma alta velocidade quando saiu da roda, portanto, grande parte da energia cinética da água não era totalmente utilizada. Pelton projetou as lâminas de modo que o jato de água gire quase 180 graus após deixar as lâminas. A água sai da roda da turbina a uma velocidade muito baixa. Os principais componentes da turbina Pelton consistem em um tubo chamado galeria de pressão para transportar a água de grandes alturas para a turbina. Também bocal e arranjo de regulação de fluxo para acelerar a taxa de influxo. Rotor e pás são responsáveis por converter a força da água em energia mecânica. A carcaça é onde o rotor está alojado. Ele é preenchido com ar com pressão atmosférica. O jato de frenagem é usado para a roda em movimento quando ela não está em funcionamento. Essa situação surge quando se fecha a entrada da boquilha com o auxílio de uma lança e em seguida se detém o jato de água nos baldes. Mais especificamente sobre o rotor, pode ser montada em um eixo vertical ou horizontal e está equipada com um ou mais rolamentos. Normalmente, esses eixos horizontais são usados para hidroturbinas, com um ou dois jatos de água, enquanto um seleciona o eixo vertical se houver mais jatos de água. O bico ou os bicos na turbina Pelton são montados de forma que o jato de água atinja lâminas mais externas do impulsor em ângulos retos. Já as lâminas são montadas em forma de tigelas, de modo que o fluxo de água toque cada lâmina por um instante. Como a água tem uma certa velocidade depois de sair dos recipientes, ela desaparece rapidamente do impulsor. Dessa forma, os recipientes ficam vazios de água quando alcançam a próxima corrente de água. As lâminas são duplas, no sentido de que no meio de cada lâmina há um elemento que corta o jato de água. Cada uma das duas metades do recipiente desvia metade do fluxo de água. A água, tendo que seguir o contorno dos seus recipientes, se dá uma volta em um. Cada metade do jato de água dividido passa virtualmente em uma curva de 180 graus antes de deixar a borda externa do recipiente. Essa divisão equilibra as forças de carga lateral da roda e no eixo. O fato da água dar uma volta em U é um pré-requisito para o melhor aproveitamento possível do impulso de jato de água. Uma pequena parte da energia cinética original do fluxo de água permanece na água após a roda girar para a próxima tigela. Isso é necessário para que a água saia do impulsor rapidamente e para evitar a colisão entre a água e os fundos das cubas. A turbina Pelton é um tipo preferido de turbina para uso de cachoeiras com grandes saltos hidráulicos com pequenas quantidades de água. Frequentemente, as turbinas usadas em pequenas centrais hidrelétricas, mini-usinas hidrelétricas e usinas hidrelétricas são turbinas Pelton. Muito obrigado pela atenção.